Muito bem, seus lindinhos, sejam todos muito bem-vindos. Aqui é o Bruno Gimenez e hoje eu estou com uma convidada muito especial. Aqui as mulheres são bem tratadas. Adorando estar aqui. Ela está aqui comigo, tudo bem? Tudo ótimo, prazer imenso estar aqui. Isso, que coisa boa. Essa mulher brilha prosperidade. Se vocês vissem o tênis dela, é puro ouro. Estou feliz de estar aqui. Hoje nós vamos falar para vocês daquilo que você precisa saber se você quiser prosperar. Tem poucas coisas na vida que influenciam tanto na prosperidade quanto saber fazer o seu dia render muito mais. Quer saber o que fazer para o seu dia render muito mais com uma especialista em produtividade e formadora de palestrantes, uma palestrante internacional, minha amiga, hein? Minha amiga, só trago gente boa aqui. Quer saber tudo isso? Então já vai dando o seu like, deixa o seu comentário aqui embaixo, no final do vídeo. Se você gostou ou não gostou, dá o seu like ou dislike. Só não passa em branco, porque quem passa em branco fica no limbo. E é isso que eu não quero que aconteça contigo. Vamos em frente. Tati, estou muito feliz de você estar aqui. Eu que agradeço, é um prazer imenso estar aqui. Como é que é o seu... audiência linda. É bem show mesmo. Nós fizemos um evento agora, Mestres da Prosperidade, e veio muita gente do canal do YouTube. É mesmo? Eu percebi como... Eu vi que estava lotado, eu vi o vídeo. Lotamos, eram para vender 600 ingressos, vendemos 629, foi lindo. Foi muito legal. Que legal, parabéns. E a gente vê que o pessoal está muito conectado com essa questão de prosperidade, e uma das coisas que a maioria das pessoas estão percebendo é que a gente no Luz da Serra está tentando, com muita dedicação, explicar que prosperidade não é matemática. Tipo, eu invisto aqui, eu economizo aqui, a prosperidade vem. Prosperidade é emocional, é o comportamento da prosperidade. E se tem uma das coisas que uma pessoa precisa para prosperar, é aprender a fazer a milha extra, o extra mile. E aí, isso significa chegar em casa depois de um dia de trabalho e estudar um pouco mais. Com filhos, ter aquele minutinho para poder estudar, para poder mudar de realidade. E quando eu digo estudar, é um livro, é um curso online, é um vídeo no YouTube. E muitos dizem, eu não consigo dar conta. Bruno, eu acho tudo muito legal, mas eu não consigo. Você acredita, né? 90% do conteúdo do Luz da Serra e Bruno Gimenez é gratuito. E muitas pessoas têm a solução nos vídeos gratuitos, mas não conseguem assistir. Porque dizem, nossa, eu precisaria de um dia de 30 horas, eu precisaria de um dia de 36 horas. Muita gente comenta, fala, eu tenho tanta coisa para fazer que eu não sei nem por onde começar e o tempo não tá dando, não tá rendendo. Mas é tudo questão de estratégia e a gente vai falar sobre essa estratégia. Então conta um pouquinho da sua história pra gente, Tati. Quem é você, o que é que você faz? Então, eu sou Tati De Angela, eu trabalho como especialista em produtividade e eu entrei nessa área por uma necessidade minha. O que aconteceu? Quando eu tinha 23 anos, eu comecei a trabalhar numa faculdade vendendo curso de pós-graduação. Eu trabalhava 15 horas por dia, de segunda a segunda-feira, eu trabalhava feito louca. E no final do mês, na área de vendas, é uma coisa maravilhosa, porque tem um ranking de vendas. Então você consegue saber exatamente quem está em primeiro lugar e quem está em último lugar no ranking de vendas. E eu pensei, bom, já que eu trabalho mais que todo mundo aqui nessa faculdade, é óbvio que eu vou estar em primeiro lugar. Só que para o meu desgosto, quando eu chegava lá e ia olhar o placar, eu sempre estava lá no final. Mas se você trabalhava mais mesmo que as outras pessoas? Mais. Em termos de horas? Só que não... Exatamente. Entendi. E aí é onde entra a questão, porque eu não trabalhava de maneira inteligente. Que eu vou falar, não é só sobre trabalhar muito. Ou seja, não era só uma percepção sua, você trabalhava mais mesmo. Eu trabalhava mais. Era essa a minha pergunta, tá. Não, tem até hoje, porque na época eu não tinha internet em casa, minha mãe estava desempregada, então a gente estava passando um momento muito difícil, muito crítico. E aí eu ficava na faculdade para aproveitar a internet e o computador da faculdade. Claro. E aí eu lembro de uma vez que tinha um guardinha, que todas as noites ele dorme lá, e já era meia-noite. Ele falou assim, Tati, eu não aguento mais te esperar, eu vou colocar meu colchãozinho aqui, eu vou deitar para dormir. Na hora que você resolver ir embora, você me acorda para eu abrir o portão para você? Eu falei, sim. 3 horas da manhã. Estava eu lá acordando ele. No outro dia, 7h30 da manhã, já estava lá na empresa também, a todo vapor, trabalhando muito. Só que eu não tinha resultados, eu não ficava em primeiro lugar. Caramba. E aí eu peguei e falei assim, bom, eu tenho 2 escolhas. Ou eu vou achar defeito em quem fica em primeiro lugar, porque essa é uma tendência que a gente tem. Se a gente não está conseguindo ter resultado, aí você fica assim, mas o outro teve resultado porque era parente do dono. O outro teve resultado, mas quer ver que o contrato está mal feito e tal. Eu fiquei tentada aí. Teve sorte, teve sorte, exatamente. Só com a carteira de cliente muito melhor e tal. Eu tinha essa opção, ou eu tinha uma segunda opção, que é deixa eu aprender com os melhores.
E nessa época eu tinha recebido uma visita de um tio, que é um tio que eu admiro muito. Eu sempre brinco nas minhas palestras, falei assim, acho que toda família tem um tio que é a referência, assim, todo mundo fala com a boca cheia da pessoa. E eu tinha esse tio, e ele foi me visitar, ele nunca ia, porque ele não tinha nem agenda pra ficar indo visitar, assim, os parentes. E aí, quando ele chegou lá, ele começou a falar sobre a importância de estudar, de dedicar, de ser alguém na vida. E ele começou a falar um monte de coisa, assim, da evolução. E ele virou pra mim e ele falou uma frase que eu nunca mais esqueci. Ele falou assim, Tati, eu determinei que eu quero ser um divisor de águas por onde eu passar. E naquele momento eu falei assim, eu não sei se foi pela admiração que eu tinha por ele, ou se foi pela profundidade do que ele disse, mas imediatamente eu adotei pra mim. Eu falei, é isso, eu quero ser uma divisora de águas por onde eu passar. Mas o que eu preciso fazer para ser uma divisora de águas? Aí eu cheguei à constatação que achar erro em quem se destaca, em quem tem resultado, não era o caminho. Então deixa eu aprender com eles. E eu comecei a mapear. Aí eu comecei a fazer muitos cursos, ler muitos livros sobre alta performance, vendas, negociação. Eu mergulhei como eu nunca tinha mergulhado na minha vida. E em poucos meses eu fiquei em primeiro lugar no ranking de vendas todos os meses. O dono da empresa chegou até mim e falou assim, Tati, o que está acontecendo? Porque antes você só ficava no final. O que você fez para do nada todos os meses? Não é nem que sorte. E aí eu fui mostrar para ele meu caderninho. Tinha um passo a passo, tinha todo um método lá que eu tinha construído. Na hora que ele viu esse caderninho, ele pegou e falou assim, Tati, a partir de agora, você vai se tornar gerente comercial. Eu quero que você aplique isso com toda a equipe comercial dessa faculdade, eu quero que você faça isso. E aí eu comecei a aplicar com a equipe, e aí por isso que eu falo, não deu certo só pra mim, deu certo pra minha equipe também, porque aí todo mundo começou a ter muito resultado, a gente quebrava recordes, metas em cima de meta e tal, e no final do ano ele foi reunir comigo, aí ele pegou e falou assim, Tati, a gente vai ter as férias coletivas. Quando a gente voltar no ano que vem, você não vai voltar mais como gerente comercial, não. E aí eu falei, gente, mas a gente estava comemorando, era uma confraternização no restaurante. E aí na frente de todo mundo, sabe? Eu fiquei gelada, assim, sabe? Aí eu olhei assim pra ele e falei assim, você vai voltar como gerente nacional. E você vai ter a missão de fazer tudo isso que você fez aqui, eu quero que você faça nos 27 estados, onde nós estamos presentes. E aí foi onde que a gente começou a ter resultado e tal, e eu conto, você fala muito sobre prosperidade, eu conto que tudo isso, só esse método que eu apliquei na minha vida, na vida da minha equipe, e depois na vida de vários alunos, me fez em 5 anos sair de um salário de R$500 para um salário de R$50 mil por mês. Nada mal. Eu falei, prosperidade, brilha prosperidade. Mas aí eu peguei e falei assim, e o salário nem era o mais importante, porque ele só era consequência. Aí eu tinha entendido o real significado de ser uma divisora de águas por onde eu passasse. Que lindo isso. Isso é bem profundo. Nem precisa continuar o vídeo, né? Já tá bom, já tô empolgado, já tô motivado aqui, já tô lindo demais. Que show. Vejam bem, como um método é algo que uma pessoa faz e outras fazem. E a segunda coisa, como a prosperidade que a gente acha que quer pra gente, na verdade, toda a prosperidade que a gente quer pra gente, na verdade é para os outros. Tudo que ela aprendeu para ela e que mudou a vida dela, começou a mudar a vida dos outros. Por isso que nós não podemos ter essa escassez. Eu também hoje, o valor que eu ajudo, que eu contribuo em instituições hoje é o valor do meu salário há 5 anos atrás. Olha, que legal. Isso é uma delícia, né? Você sabe que quando eu estava investigando, estudando, lendo livros, fazendo curso, eu fui num evento, e aí um palestrante virou, e nessa época eu estava no Pindaíba. Eu estava assim, você conhece o que é Pindaíba, né? Sim, claro. Vai que é uma linguagem da minha região. E eu estava no Pindaíba, eu estava assim, terrível. Eu anotando tudo que o palestrante falava, e o palestrante falou assim, você quer o maior segredo para ficar rico? E eu virei e falei assim, tem segredo para ficar rica? Eu quero demais. E aí ele virou e falou assim, faça outras pessoas ricas. E eu nunca esqueci aquilo. E eu peguei e falei, gente, na hora eu não entendi, eu confesso que eu não entendi plenamente. Como assim fazer outras pessoas ficarem ricas? Mas de repente começou a fazer sentido, porque eu falei assim, olha, eu trabalhava com vendas. Se eu fizer os meus clientes terem muito resultado, eles vão voltar a comprar de mim, eles vão indicar, eles vão ser fiéis. E na época eu era funcionário, que é a desculpa de muita gente. Ah, se eu fosse empresário eu conseguiria, mas como funcionário isso não dá certo, eu era funcionária. E eu pensei, se eu fizer o dono da empresa ficar mais rico, ele vai me promover, ele vai dar oportunidade. E aí se a pessoa fala assim, Tati, mas e se o meu chefe não me valoriza? Alguém vai te achar. Porque quando você faz um trabalho acima da média, alguém vai te achar. A gente não trabalha para um patrão, a gente trabalha para o universo. E o universo sempre conecta você com a mesma frequência. É incrível isso. É incrível. O melhor lugar para empreender é sempre no CNPJ dos outros, porque os riscos são menores, o apoio... Isso é incrível o que você está falando. E como é que faz para a gente ter mais produtividade no dia, para que o dia renda mais?
Olha, dentro desses estudos que eu fiz, a primeira coisa que eu percebi foi o seguinte: existem mais de 28 ladrões do tempo, ou seja, a gente está sendo assaltado todos os dias e nem percebe. Dentro desses ladrões do tempo tem a procrastinação, famosíssima, tem a desorganização, tem a questão de quem é líder ou quem é empresário que centraliza muito as coisas, não sabe delegar, então isso também acaba sendo um ladrão do tempo. Aí tem redes sociais, teve um estudo que mostrou que a gente passa de 6 a 7 horas e meia conectado no celular. E aí, quando a gente vê dentro das redes sociais, não é só conteúdos ricos como esse aqui. Certo. A pessoa tá olhando a vida do outro, sentindo aquela invejinha, nossa, que vida maravilhosa, porque é o palco é diferente dos bastidores. Sempre. E aí a pessoa fica sem energia para conseguir produzir. E tem o chefe da quadrilha. O chefe da quadrilha, que aí todo mundo fala, redes sociais é o chefe da quadrilha. Eu falei, não, redes sociais todo mundo já sabe. O chefe da quadrilha, ele é escondidinho, porque senão ele vai preso, entendeu? Certo. Então agora eu vou revelar ele é mais quem safo, é. Ele é mais espertão. Exatamente. O chefe da quadrilha chama-se interrupções. E aí eu sempre pergunto, quantas vezes você é interrompido durante o seu dia? E por que ele é um chefe da quadrilha? Concordo. Tem uma pesquisa que mostra que todas as vezes que a gente é interrompido, a gente gasta de 7 a 14 minutos para se concentrar novamente naquilo que a gente estava fazendo. Então é mais ou menos assim, você está lendo um e-mail agora. Aí o Bruno vai e me pergunta alguma coisa, eu respondo sim ou não. Mas na hora que eu volto para o e-mail, o que eu preciso fazer? Mais 7 minutos. Ler o e-mail tudo de novo, me concentrar, que vai dar mais 7 minutos. E aí depois estou lendo pela segunda vez, retrabalho, aí o telefone toca. Quando eu atendo, era engano. Aí eu tenho que fazer a mesma coisa, ler o e-mail pela terceira vez. E eu brinco, falei, tem gente que fica com o e-mail aberto das 9 da manhã às 15 horas, sem conseguir responder. E era um e-mail que gastaria 5 minutos. Então, interrupções é muito sério. Aí eu fiz um cálculo matemático, se a pessoa foi interrompida só 27 vezes durante o dia, isso significa que ela vai perder de 4 horas e meia, uma média de 4 horas e meia por dia, só tentando se concentrar. E as chances de ser interrompido mais de 20 vezes são muito reais, Muito. Né? Teve gente que já me passou relato assim, Tati, o meu foi mais de 100 vezes. Jesus. Eu fiz 100 vezes, vezes 7 a 14 minutos, faça o cálculo aí. Ela trabalha na superfície, está sempre em baixa performance. Sempre em baixa performance. Nunca consegue concentrar e render. Por isso que eu falo assim, você quer ganhar 4 horas a mais por dia, sem sacrificar as noites de sono, porque não é dormir menos, não. Claro. É só você eliminar ladrão do tempo. Elimina os ladrões do tempo, aí você vai ver, a gente tem mais tempo. Mas como que a gente põe na prática isso, Tati? Eu tô achando o máximo isso hoje, por exemplo, antes de você chegar, eu estava preparando o material, eu fui interrompido umas 5 vezes. Olha só. E isso foi em meia hora, 40 minutos. Como que você recomenda por um começo? Porque o começo acho que é o mais difícil, né? Sim, pegar o hábito. O hábito. Ou você não sei se a pergunta mais certa é essa, como é que seria um hábito legal de uma pessoa que consegue fazer o dia render o dobro? Tem algumas formas. A primeira forma que eu fiz com a minha equipe, você sempre começa com um acordo de convivência. Reúne as pessoas, mostra esse dado para sensibilizar as pessoas. Aí todo mundo ficou sensível, nossa, todo mundo está perdendo muito tempo. Então vamos fazer um acordo de convivência aqui? Dentro desse acordo de convivência, a gente cria algumas sinalizações. Por exemplo, o que eu mais gosto é um que a gente pega plaquinha, sabe quando a gente vai num rodízio? Aqui no Sul tem muitas churrascarias, rodízio. É amarelo, vermelho e verde, né? Uma coisa assim. É, geralmente é o verde e o vermelho. Que aí o verde eu quero muita carne. Isso, duas coisas. O vermelho o vermelho não, obrigado, já tô satisfeito. E aí o que acontece? Eu falei, gente, que ideia genial, porque no restaurante a gente já sofre com as interrupções. E às vezes o garçom é tão proativo, o garçom é tão gentil, só que ele te atrapalha na conversa. Você quer conversar com as pessoas da mesa, já comeu, já tá satisfeito. E o garçom chega, picanha, alcatra, filé. Eu fico irritado às vezes no restaurante. Exatamente. Eu falo, às vezes eu fico também. E o pior, nosso cérebro ele não suporta, ele entra em pane. Então você fica assim, não, obrigado, não, obrigado, não, obrigado. Aí você vira uma pessoa e fala, o que eu tava te falando mesmo? Você nem lembra mais o que você estava falando, porque é muita interrupção, nosso cérebro não suporta isso. Sim. E eu falei, que plaquinha boa. Eu fico com raiva quando o garçom não respeita a plaquinha. Eu falei, já coloquei vermelho aqui, para não ser interrompido. Sujeito a cor aqui. Exatamente. Aí várias empresas já começaram a colocar plaquinhas. Pode ser um cartaz. Tem uma empresa que eu achei lindo. Ela trabalha com imobiliária, então ela fez uma casinha verde e uma casinha vermelha. Então deixa como um artigo de decoração. Só que todo mundo da empresa já sabe, se tiver verde, significa interrompa com moderação.
Se tiver vermelho, significa, estou fazendo um trabalho aqui com prazo apertado, focado, só em caso de vida ou morte. Porque, claro, toda regra tem exceção. Só em caso de vida ou morte você me interrompa, mas fora isso, tá aqui vermelho. E aí a gente já consegue ter essa sinalização. Então é uma ótima forma. Algumas pessoas colocaram arranjinho de flor, verde, vermelho. Tem que ser algo que de longe a pessoa bata o olho e saiba, não posso interromper a pessoa agora. Porque não tem nada pior do que a pessoa fala, desculpa te interromper, já interrompeu. Entendeu? Fala, ô Bruno, desculpa, é só rapidinho, tá? 7 a 14 minutos para se concentrar de novo. Verdade. E agora, com relação a uma coisa que está muito na moda, são os rituais matinais. Sim. Tem alguma coisa que você faz de manhã para estabelecer mais produtividade no seu dia? Tem alguma coisa que você recomenda? Sim. Amanhã é o momento que o nosso cérebro está mais tranquilo e como a gente começa, eu falo que é igual, eu trabalho muito com palestras também, eu falo, quando você começa a palestra bem, tudo vai bem. Quando você começa a palestra mal, para você retomar, é aquele desafio. Então eu falo assim, eu quero garantir que meu dia comece bem. Mesmo que acordar com o pé esquerdo, ainda assim eu mudo o jogo. Então eu gosto muito de começar com oração e meditação. Isso para mim faz muito sentido. Agora eu estou experimentando o jejum intermitente, mas antes eu já tomava café da manhã. Certo. Mas agora eu já só bebo muita água, muito líquido. E teve uma época que eu estava fazendo mais atividade física de manhã. Com o jejum intermitente eu acabei mudando para tarde, também pelo horário da personal. Mas são algumas coisas, eu não coloquei muito, eu vejo que tem pessoas que colocam uma lista enorme de rituais. Fica estressante. Acaba ficando uma obrigação e tudo que é obrigação acaba sendo um fardo, fica pesado, você tem que lembrar de tudo que vai fazer. Então assim, o que eu priorizo? A oração, a meditação, e aí eu vejo o que eu programei. Eu sou uma mente muito criativa. Então, uma das coisas que eu defendo também é que a produtividade ela é personalizada. Nem todo método que vai funcionar para um vai funcionar para outro. Visão holística, né? Exatamente. Ótimo. Tem pessoas que falam assim, igual existem milhares de métodos, Scrum, Pomodoro, aí a pessoa, eu usei, deu muito certo, funciona, aí o outro fica frustrado e fica, porque qual é o meu problema? E começa a achar que o problema está com ele. Mas não, nós somos seres diferentes. Então, por isso que eu gosto muito da gente personalizar e criar o nosso próprio método. Vai testando essa dica, testa essa aqui, vê o que dá certo, o que funciona pra você. Por exemplo, eu não faço parte do clube das 5 da manhã. Eu também não, eu faço parte do clube das 7h30. Exatamente. Tem dias que eu gosto de acordar às 5. Mas uma ou duas vezes por mês. Uma vez, duas vezes por mês. Eu também. E eu falo assim, antes de você entrar no... Tudo bem se entrar no clube das 5 da manhã. Só que cuidado com o horário que você vai dormir. Porque eu acho que mais importante do que acordar cedo é você garantir 6 a 8 horas de sono. Porque 5 da manhã é um pouquinho depois do que eu fui dormir às vezes, né? Vai madrugada fora, meia-noite e meia todo dia, meia-noite e meia, às vezes 1 hora. Então nem dá pra acordar, só você vai sacrificar muito sua noite de sono. E eu produzo muito à noite. Eu também sou assim. Então... Não adianta, de manhã eu não produzo muito. Eu também sou mais noturna. Adoro, parece que minha criatividade está aflorada, assim, eu vou tendo insights, vou anotando. Parece que o mundo faz sentido. Eu tenho 2 perguntas para fazer se não for abusar. Primeira pergunta, se você tivesse com um microfone na mão, numa final de Copa do Mundo, onde está todo mundo assistindo TV, e você tivesse 30 segundos para dar uma mensagem para o mundo, aquela mensagem que você acha que o mundo está bobeando, ei, vocês estão mosqueando aqui, estão bobeando, que mensagem seria essa? O que você acha que é aquela chamada sua para o mundo? Mundo, vocês não estão se ligando. Olha, a chamada para o mundo, eu gosto muito de uma frase do Walt Disney que diz assim, eu gosto do impossível porque lá a concorrência é menor. Então a voz é você acreditar, é não desistir, é sobre você lutar arduamente por aquilo que você quer. Porque eu vejo pessoas que às vezes nem são tão inteligentes, nem são tão talentosas, mas o fato delas serem persistentes fazem com que elas tenham resultado acima da média. E o que eu acredito é que todos nós temos um gênio dentro de nós. Então é só você despertar essa genialidade que você já tem, acreditar em si mesmo e lutar arduamente por aquilo que você acredita. Que bonito, acho que dava certo no final de Copa do Mundo. E a outra coisa, o que a Tati de hoje gostaria de ter falado para a Tati de 10 anos atrás? Que mensagem você falaria? Pelo amor de Deus, dona Tati, cuida daquilo, não bobeie aquilo. Que mensagem você acha que combina com você hoje? Olha, tudo a ver com o que a gente tem vivido aqui sobre ter mentores, sobre conviver com pessoas com mentalidade de abundância, conviver com pessoas melhores do que eu, porque eu vi que eu fiz muitas escolhas erradas. Eu cheguei, depois que eu saí da faculdade e montei minha empresa, eu cheguei a perder 1 milhão. Eu conquistei, juntei com muito suor, eu mesmo juntei mais de 1 milhão na conta líquido e eu perdi esse 1 milhão inteiro na empresa por escolhas erradas, decisões erradas. Isso dói, né? Doeu demais. Eu falei, não queria ter aprendido com tanta dor, assim.
Seria muito mais fácil ter pago um curso, um treinamento, mentoria, para aprender tudo isso com o erro dos outros. A melhor coisa é quando você tem a possibilidade de aprender com o erro dos outros e não precisa você mesmo errar. Você sabe que essa de buscar mentores e tal é algo que eu falaria para mim também. Eu era muito orgulhoso. Ah, tem que pagar para fazer um negócio. Não, eu vou batalhar aqui, que me esforçando eu consigo. Não dá, né? Gente, eu falei aqui, como é que o Jô Soares fazia? Eu falei aqui, olha, a mãozinha tá gelada, obrigado. Espero que vocês tenham gostado. Olha, é o seguinte, eu vou pedir para colocar aqui na tela, tanto o Instagram da Tati, quanto o YouTube dela. São conteúdos incríveis, você vai gostar. A Tati é muito ativa no Instagram, segue ela lá. A outra coisa, eu quero que vocês comentem qual pergunta que vocês têm. Se vocês encherem esse vídeo de like, eu prometo que eu arrumo mais alguma coisa para fazer com a Tati. Mas é isso, quem vai decidir são vocês. Capricha no like, nos comentários, tá bom? Eu tenho certeza que essa sabedoria e esse conhecimento é uma das coisas que a gente precisa muito. E no mundo machista, o povo aqui do Luz da Serra sabe que eu sou feminista pra caramba. Eu admiro muito mulheres como a Tati, que mandam bem, que tem uma história incrível, que, olha, é isso que a gente precisa. Em especial, nós estamos vivendo um mundo que as mulheres estão despertando. As mulheres estão vendo que o poder delas é foda, que elas podem muito fazer a diferença. E eu quero trazer sempre a vocês pessoas que fazem a diferença. Eu tenho a grande alegria de ter a Tati como amiga. Obrigado, viu? Eu que agradeço. Muito bom estar aqui. Então é isso, gente. Espero que você seja tudo o que você nasceu para ser. Não deixa o seu brilho morrer. É hora de ser o que você nasceu para ser. Porque quando você é o que você nasceu para ser, a prosperidade brilha. Então vamos arrebentar de like aí, compartilhar com os teus amigos. Fica com Deus e até o próximo vídeo. Valeu!